pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Li. Vamos iniciar a aula fazendo o quê? Isso mesmo, então pega a sua tarefa lá para a gente corrigir. Vamos lá? Então, nós tínhamos para descobrir, qual era a figura que estava na mesma relação ali no desafio 1. Então, observando as duas primeiras figuras, a gente observa que as cores entre elas trocaram de lugar. Estão vendo? A posição não. A posição ficou-se, manteve-se, Ela esteve na mesma posição que a primeira. Agora, a cor, a gente trocou de lugar, o branco e o cinza. Então, na segunda figura, na segunda relação, que é a terceira figura que vai estar para uma quarta, eu vou estar também observando essa mesma condição. A posição não muda, muda a ordem das cores. Então, a gente observa ali que a letra A é aquela que completa essa condição de manter a mesma posição, só trocar a ordem das cores, ok? E o desafio 2, nós tínhamos que retirar 2 palitos para manter 2 quadrados naquela figura. Então, qual o palito que a gente podia tirar? Uma possibilidade é aqueles 2 que estão marcados xizinho ali, de vermelho. Eu retiro aquele e retiro de baixo para manter o quadrado amarelo, que ficou dentro,
e o quadrado vermelho que ficou por fora. Então, eu tenho 2 quadrados, né? E retirando, poderia retirar também ao contrário, ao invés de tirar os 2 palitos ali da posição inferior e tirar da posição superior para poder manter um quadrado dentro, embaixo, poderia, tá? O segredo é esse, manter um quadrado dentro da figura maior e por fora o outro quadrado maior, beleza? Então, observando a figura, percebemos que retirando os 2 palitos do meio, ficamos com um quadrado pequeno dentro e o quadrado maior fora, tá bom? Essa é essa relação que a gente tinha que estabelecer aí para descobrir os 2 quadrados, beleza? Muito bem, então a tarefa está corrigida. E a aula de hoje? O que veremos na aula de hoje? Vamos ver? Hoje nós vamos construir gráficos e tabelas reconhecendo, né, as variáveis numéricas e categóricas de uma pesquisa estatística. É isso mesmo, hoje nós vamos trabalhar com gráficos e tabelas, né, dentro do reconhecimento aí das variáveis que a gente já falou na aula passada. Lembra que a aula de estatística que nós trabalhamos lá alguns dias atrás, né, a gente falou de pesquisa estatística? Para pesquisar estatisticamente falando, a gente tem que ter, né, uma problemática, um problema, né, uma pergunta, na verdade. Esse problema é uma pergunta, é uma questão que eu quero saber. Eu quero saber alguma coisa. Então, essa alguma coisa é uma pergunta, que vai se tornar uma problemática para mim, porque eu vou estar procurando elementos, procurando estratégias, né, procurando alguns instrumentos para que eu possa colher dados para responder a pergunta. Então, a pesquisa estatística vale isso. E na aula passada, a gente trabalhou com aquela pesquisa que vocês participaram. Lembram lá da lavagem das mãos? Quanto tempo você fica lavando as mãos, né? Então, nessa pesquisa, vocês participaram. E hoje, aqui na aula de hoje, nós vamos fazer uma pesquisa fictícia, né? A professora trouxe uma pesquisa inventada para a aula, tá? E aí a gente vai desenvolver aqui os gráficos e tabela, levando em consideração que essa pesquisa fictícia, ela pode existir na verdade, ela pode ser uma coisa que a gente possa fazer, né? Só que hoje a gente não está fazendo essas pesquisas estatísticas, até porque a gente não está na escola, presencialmente falando, né? Nós não estamos lá para poder perguntar para as outras turmas, para poder perguntar para os outros professores, né, outros colegas, uma pergunta que a gente queira, né, descobrir a resposta. Então, hoje a professora trouxe uma pesquisa estatística fictícia para a gente desenvolver na aula, beleza? Então, vamos ver qual que é a nossa situação de hoje. Então, aí, ó, diz aí, você gosta de assistir a um bom filme? Que tipo de filme você prefere assistir? Então, a pergunta é essa. Qual é o tipo de filme da tua preferência? Então, olha aí algumas opções que estão aparecendo aí do lado nesses ícones, né? Então, esses ícones são alguns ícones que a gente vai considerar para os tipos de filmes, né? Então, ali tem alguns que vocês já conhecem, outros que talvez vocês não conheçam ainda, né? Mas são algumas opções. Essas opções aí que a gente vê na televisão, né? Filmes de ação, de aventura, romance, ficção científica, né? De faroeste, policial, né? Aqueles filmes que trabalham com fantasia, com mágica, né? São os filmes que envolvem assim, aquelas contos de fadas muitas vezes. Desenhos animados também que são transformados em filmes, né? Que a gente também já assistiu bastante na TV. Filmes de drama, de terror, né? Aqueles filmes assim que metem um pouco de medo, né? E outros tipos N de filmes que a gente já tem por aí. Bem, então olhando esses ícones aí, a gente pegou alguns deles, né? Algumas opções de alguns deles para trabalhar com a nossa aula de hoje. Então vamos ver quais são os ícones que a professora pegou? Então a professora pegou esses aí, ó. Filme de ação, aventura, policial, comédia, fantasia ou mágica, ficção científica e terror. Então, são essas opções, que a professora colocou, são 7 opções de filmes. Vamos fazer de conta que nós fizemos uma pesquisa na sala, lá na nossa escola. Vamos fazer de conta que a gente está na escola, com a professora, com os colegas, né? Vamos imaginar isso agora. Então, lá na escola, você foi perguntando para os outros colegas, foi perguntando para os outros professores, né? Para a diretora, para a coordenadora pedagógica, enfim. Qual é o tipo de filme preferido da pessoa?
Aí você fez a pergunta e a pessoa disse, ah, eu gosto de filme de aventura, ah, não, eu gosto de filme policial, ah, não, eu gosto de filme de ficção científica. Enfim, cada um respondeu uma pergunta, uma resposta diferente da outra. Algumas parecidas, outras diferentes. Imaginaram? Faz de conta que você anotou aí no seu caderno. Agora eu quero que você escolha um, qualquer um, desses que estão aparecendo na telinha de vocês, tá bom? Ah, professora, mas eu não gosto de nenhum desses. Então faz de conta que é o que mais você se simpatiza, tá? Não precisa gostar, mas aquele que você escolheria, se fosse só essas opções que existissem de filme, qual dessas opções você escolheria? Então pensa aí um pouquinho. Vou dar um tempinho para você pensar. Bem, a professora gosta também de filme, gosto muito de assistir filme, gosto muito de ficção científica, mas também gosto de filme de aventura, de ação. Mas, enfim, a gente vai ter que escolher um só para a nossa atividade de agora, tá bom? Escolhido? Muito bem. Então, veja, quando a gente faz a pesquisa, a gente faz essa pergunta para outra pessoa, né? Qual é o filme da sua preferência? Ou qual filme você prefere assistir? Ou que tipo de filme você gosta? Então, são perguntas que a gente faz em entrevista pessoal, né? Uma entrevista assim, pessoa a pessoa, ou uma entrevista por escrito, ou uma entrevista assim de questionário, igual aquela que vocês fizeram na aula passada, que a professora colocou um questionário lá na página do Facebook, né? E algumas pessoas responderam pelo formulário que estava lá. Então, essas pesquisas estatísticas, elas precisam de perguntas, porque é a pergunta que vai gerar uma resposta, e daí essa resposta vem para nós e a gente vai tratar essas respostas. Essas respostas vão ser tratadas estatisticamente falando, né? Falando na parte da observação, da organização dos dados que a gente recolheu daquela pesquisa. Então é importante você saber que gráficos e tabelas, eles saem, né? Eles surgem dessa pesquisa. Não é assim do nada, ou porque alguém quis desenhar um gráfico, uma tabela, que desenhou o gráfico e a tabela e colocou lá para todo mundo ver. Não, ele é o retrato matemático de uma situação que foi pesquisada, tá? Então, isso que é o gráfico e isso que é a tabela. É um retrato de uma pesquisa com as respostas finais que a gente obteve, beleza? Então, vamos lá. Então, nessa pesquisa que a gente está fazendo de conta, que a gente já fez, né? Você vai estar participando aí da sua casa, escolhendo um dos filmes que você prefere. Agora, a gente vai fazer de conta que a gente colheu todas as respostas das turmas do 4º e do 5º ano da nossa escola, tá bom? Nossa escola faz de conta que a nossa escola agora tem uma turma de 4º ano, uma turma de 5º ano. A turma do 4º ano fez a pesquisa entre eles, a turma do 5º ano fez a pesquisa entre eles. E a gente agora faz de conta que a gente recolheu todas essas respostas. Vamos ver aí na telinha as respostas que a gente recolheu? Então está aí, ó. O 4º ano, dentro daquelas opções, eles escolheram aquela quantidade ali, ó. Então, 10 pessoas do 4º ano gostam de filmes de aventura. 6 pessoas gostam de filmes de fantasia. 3 de ficção científica. 8 de ação. E 5 gostam de filme de terror. E o 5º ano, 8 gostam de aventuras, 3 gostam de fantasia de mágica, 5 gostam de ficção científica, 10 gostam de filmes de ação, 8 gostam de filme de terror. Então veja, essas são as quantidades de respostas que a gente obteve para essas 5 categorias de filmes, beleza? Então, vamos ver aqui que a professora agora. Bem, se a gente colocou, né, 5 categorias de filme, significa que os filmes, né, de ação, aventura, ficção científica, terror, eles são categorias, são variáveis categóricas, porque a gente deu opções para escolherem. E a quantidade de respostas que foram dadas para cada uma das categorias, a gente vai reconhecer como as variáveis numéricas, tá? Então, na estatística, a gente tem que conhecer esses 2 tipos de variáveis. As variáveis
categóricas, que são as categorias de respostas, e a quantidade de resposta dada para aquela categoria é uma variável numérica, beleza? Então não esqueça dessas duas informações importantes para a gente poder construir os gráficos e as tabelas, ok? Então vamos lá. A professora tem aqui na mesa uma folha quadriculada. Você pode fazer aí no seu caderno de quadrinhos, né? Ou na folha quadriculada se você não tiver caderno, tá? Então a professora, nós vamos montar, agora a gente vai construir a tabela e a gente vai construir o gráfico na folha, tá bom? Poderia ser um gráfico tridimensional, professora, a gente podia ter colocado aqui um gráfico, fazer, né, empilhamentos aqui, poderíamos. Mas a gente vai trabalhar com o registro. A professora quer que vocês aprendam a registrar, a construir o registro das tabelas e dos gráficos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar então a folha, a professora vai fazer aqui, depois a professora vai mostrando para vocês na medida que a professora for fazendo, tá? Porque eu vou escrever aqui e depois eu dou uma viradinha aí para vocês verificarem. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai construir a tabela. Bem, a tabela é uma forma, né, de linhas e colunas, né? Linhas e colunas, né? Linhas e colunas que a gente vai montar aqui para pôr aqueles dados. Bem, primeira coisa, a gente vai trabalhar com o título. O título da tabela é o título da pesquisa que a gente fez, né? A pesquisa é do filme preferido, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Por exemplo, meu filme preferido. Então, a professora escreveu aqui meu filme preferido, tá? Então, olha aqui o registro da palavra que a professora escreveu lá no título. Esse vai ser o título. Agora, a professora vai fazer a tabela. Bem, o que nós tínhamos de informações? Então, nós tínhamos informações lá na nossa atividade. Vamos ver lá? Então, nós tínhamos as informações dos dois tipos de anos pesquisados, que foi o 4º e o 5º ano, e nós tínhamos as informações dos tipos de filmes e depois as quantidades. Então, nós temos que fazer a tabela cruzando esses dados dos anos com os tipos de filme, beleza? Então, vamos lá. O que a professora vai fazer agora? Então, a professora vai colocar primeiro aqui, vai fazer uma linha aqui pequena por enquanto, porque eu não sei quanto espaço eu vou ocupar, mas eu vou colocar aqui por enquanto uma linha de 5 quadrinhos. Pode ser que eu tenha que aumentar, tá bom? Eu vou aumentar depois se eu precisar. E aqui também eu vou fazer uma outra linha aqui no outro sentido também pequena por enquanto. Depois, se precisar, eu aumento. Eu quero fazer, lembra que a professora falou lá que nós tínhamos variáveis numéricas e variáveis categóricas. Então, eu vou escrever aqui as variáveis categóricas para poder fazer depois o preenchimento com as variáveis numéricas, tá bom? Então, a primeira informação que eu preciso, que lá está escrito, é o tipo de filme e o ano, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, ano, que vai vir aqui, ó, na coluna que a professora vai fazer. E aqui do lado eu vou escrever os tipos de filmes, tá? Poderia ser o contrário também? Poderia ser ano aqui, os tipos de filme aqui? Também poderia. Então, a professora vai fazer assim, ano barra filme. Bem, ano barra filme significa o quê? Que eu vou pôr numa coluna ano, na outra, na linha, o filme, para fazer o cruzamento das duas informações para obter as variáveis numéricas, tá bom? Bem, quais são os anos e quais são os filmes? Então, agora a professora vai poder puxar um pouquinho mais para cá as linhas. Então, a professora vai colocar os anos aqui e os filmes aqui, tá bom? Então, a professora vai pegar, onde terminou a palavrinha filme, e vou puxar para baixo aqui um pouquinho mais. Depois a gente pode finalizar a tabela, tá? A gente vai fazendo aos pedacinhos, porque a gente tem que ver quantos espaços a gente vai ocupar. Então, aqui a gente vai colocar, vou pegar outra caneta de outra cor aqui, ó. Eu vou colocar 4º ano, tá? 4º ano. E vou pegar outra cor aqui, vou pegar o vermelho. Antes eu vou fazer um risco para separar. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vamos aumentar, a gente está aumentando aos pouquinhos a tabela. Ótimo, agora a gente vai separar aqui. E vai colocar aqui 5º ano. E agora eu vou dar mais uma aumentada um pouquinho mais para cá,
para fechar a tabela. Viu que a professora não desenhou a tabela fechada inteira? Eu estou fazendo ela aos pedacinhos, aos poucos. Por quê? Porque eu não sei qual é o tamanho final que eu vou usar, né? Então, a professora faz assim por partes. E a professora vai fechar aqui, ó, tá? Então, aqui em cima ficou um cabeçalho, ó. Ano filme, daí aqui vai ser quarto ano, aqui vai ser quinto ano, e aqui vão ficar os filmes, que são as variáveis categóricas, a categoria de resposta do quarto ano, do quinto ano, e as categorias de filmes, né? Vamos colocar as categorias de filme. Quais são os filmes? Vamos dar uma olhadinha lá de novo na nossa telinha? Então, nós tínhamos Aventura. Então, a professora vai escrever aqui, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Aventura. Filme de aventura. De mágica de fantasia. Então, a professora vai abreviar aqui. Mágica. Fantasia. Vai ter de ficção científica. Ficção científica. Vai ter de ação, filmes de ação, e vai ter filmes de terror. Então, a professora anotou aqui as categorias de filme. Olha como é que a professora anotou, deixa eu só terminar de fechar agora a tabela. Olha aqui na mesa da professora, que a professora está fazendo. Então, a professora agora vai terminar de fechar a tabela. Ok, terminando de fechar a tabela aqui na mesa. Então, vamos observar que a professora agora vai fazer as linhas para fechar as linhas das variáveis categóricas. Então, aqui que a professora está fechando as linhas das variáveis categóricas, ok? Então, fechamos as linhas da tabela, terminadinha aí, né, com as categorias. Então, nós temos as categorias de filmes, as categorias de ano, quarto e o quinto ano. Vamos voltar lá na nossa telinha de novo para ver a quantidade agora? Então, quarto ano, aventura, 10 escolhas. No quinto ano, aventura, foram 8. Na outra categoria de fantasia e de mágica, foram 6 do quarto ano e 3 do segundo ano. Ficção científica, 3 do quarto ano, 5 do quinto ano. Ação, 8 do quarto ano, 10 do quinto ano. E terror, 5 do quarto ano, 8 do quinto ano. Muito bem, então a professora já terminou a tabela dela, formando agora, colocando na nossa terminamos, né, de colocar aqui na nossa tabela as variáveis numéricas, tá? Variáveis numéricas, variáveis categóricas, né, em relação à nossa pesquisa, ok? Muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer, professora? Agora nós vamos fazer o gráfico. Isso mesmo, o gráfico. Por quê? Porque agora a gente fez a tabela, e a partir da tabela nós vamos construir o gráfico. O que a gente sabe de gráfico? Que gráfico tem que ter dois eixos, né? O vertical e o horizontal. Um deles representa a variável categórica, o outro representa a variável numérica. Então, vamos lá, vamos fazer os dois eixos do nosso gráfico. Então, vamos lá, a professora vai colocar aqui agora o eixo. Como eu não sei quanto espaço eu vou usar, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer também aproximadamente aqui, vou fazer 12 quadrinhos para cima. Então, vou pular aqui embaixo 3 quadrinhos e vou fazer 12 para cima. 4, 6, 8, 10, 12. Se eu precisar de mais, eu passo um pouquinho mais. E aqui a professora vai colocar, né, outro eixo, fazendo também uma certa distância. Se precisar de mais, a gente vai mais para frente. Aqui no encontro dos dois eixos é a origem, que vale 0, tá? Sempre vai ter o valor 0. Esse eixo da vertical vai ser o eixo numérico, das variáveis numéricas. Então, a professora vai fazer aqui marcações, ó, de 2 em 2, tá? De 2 em 2, e a professora vai escrever também de 2 em 2.
Poderia ser de 1 em 1? Poderia. Mas daí o meu gráfico vai ficar muito poluído, vai ficar cheio de numerozinho aqui do lado. Então eu posso fazer por escala, fazendo por, né, pulando de tantos em tantos. Então vou fazer aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, e se precisar de mais a gente põe um pouquinho mais para cima. Então aqui em cima, aqui nesse eixo, né, vai ser o eixo das variáveis numéricas. E aqui vai ser o eixo das variáveis categóricas. Bem, nós vamos ter, qual é o filme que a gente teve lá? A gente teve filme de aventura, de mágica, de ficção, de ação, de terror. Então essas 5 categorias nós vamos ter que colocar aqui embaixo. Mas a gente vai colocar aos poucos, tá? Porque a gente vai precisar de intervalos entre elas. Eu não posso escrever uma do ladinho da outra sem saber do intervalo. Então vamos fazer devagar. Nós vamos pular o primeiro quadrinho aqui para não ficar grudado com o eixo. Então esse primeiro quadrinho a gente pula, vai começar no segundo. E a gente vai colocar aqui, a professora vai colocar AV de aventura, tá? O AV significa como se fosse filmes, simbolizando filmes de aventura. Então aventura. No nosso gráfico, o que a gente tinha lá? A gente tinha 10 de 4º ano, possibilidades de 10 alunos, né, escolhendo a aventura no 4º ano e 8 no 5º ano. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um gráfico de barras agrupadas. O verde vai ser do 4º, o vermelho vai ser do 5º ano, tá bom? A professora já escolheu as cores lá em cima. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu sei que o 4º ano escolheu 10, eu vou fazer levantar um eixo aqui, eu vou levantar um retângulo, né, de tamanho 10. O 10 para aqui, ó, tá vendo que ele parou ali? Então, eu vou parar aqui também o meu retângulo. Vou fazer um retângulo aqui da linha de 10, tamanho 10, de verde. Ó, tá bom? Fiz aqui agora um retângulo verde, de tamanho 10. E vou fazer com o vermelho de tamanho 8, do lado, grudadinho com esse verde. Então, aqui do lado, eu vou fazer de tamanho 8, vermelho agora. Então, eu vou usar aqui a caneta vermelha para representar, né, o tamanho 8 do 5º ano. Então, a professora fez aqui, ó, 2 barrinhas, 2 retângulos fininhos, um ao lado do outro representando o filme de aventura. Agora eu vou pular. Por que eu vou pular? Porque eu não quero grudar a próxima categoria, que é mágica e fantasia, eu não quero grudar, não posso grudar com esse, então eu vou deixar um intervalo. Vou deixar um intervalo e vou escrever agora aqui M de mágica, ponto F de fantasia, tá bom? Mágica, fantasia, representando os filmes de mágica e fantasia. 4º ano, 6. 6, então a gente vai pegar agora o verde, que é do 4º ano, e vai levantar uma coluna tamanho 6. Então, o 6 está aqui, ó. Então, eu vou parar ali, porque eu já sei por causa da minha referência do eixo, né? Então, a professora vai fazer agora um retângulo fininho aqui, uma barrinha de tamanho 6, fechadinha. Então, tamanho 6. E mágica e aventura do 5º ano foram só 3. Então, vou pegar o vermelho agora e vou fazer um retângulo, levantar aqui, né, uma barrinha de tamanho 3. O 3 é aqui. Então, eu vou parar ali. 1, 2, 3 quadrinhos. Muito bem, fechando. Ótimo. De tamanho 3, né, de mágica e fantasia. Ficção científica, 4º ano, escolheu 3. Então, agora eu vou pular de novo um quadrinho e vou escrever no próximo quadrinho F de ficção e C de científica, FC, tá bom? Para não dar tempo, não vai dar para escrever inteiro aqui, que a professora não tem muito espaço. Mas se a gente puder escrever, a gente escreve inteiro. Ficção científica, verde, né? Que é o 4º ano, 3. Então, vamos pegar 3 quadrinhos aqui, ficção científica de verde, que é o 4º ano. Muito bem. Agora, vamos ver o 5º ano, 5. Então, eu vou levantar uma barra de tamanho 5 ao lado dessa de verdinha aqui da ficção científica. Ok, tamanho 5, fechadinho. Agora, vamos para o outro tipo de filme, que é o filme de ação. Bem, vamos pular um quadrinho para não ficar grudado e a gente vai colocar agora o A sozinho de ação, tá bom? Filme de ação aqui, no A sozinho.
Verde, quarto ano, 8. 8, então a gente vai levantar aqui 8 quadrinhos. Uma barra, né? Uma coluna aqui de 8, tamanho 8. Então, até o 8 a gente levantou lá. Muito bem. Fechamos. 8 do verde, que era do quarto ano. 10 do quinto ano de vermelho de ação. Então, do lado do verde, nós vamos colocar uma barra de 10. Muito bem, terminamos aqui, fechamos. Ok, uma barra de 10 para o quarto ano, que era o vermelho. E finalizando, a última categoria é o de terror. Então, vamos pular um quadrinho, vamos fazer do lado T de filme de terror, ok? Vamos pegar o verde, que é do quarto ano, e vamos marcar 5. Então, levantando aqui 5 quadrinhos, porque são 5 pessoas que escolheram de terror no quarto ano. Levantando, 5. Vamos fechar aqui para manter a barra do quarto ano de verde. E o quinto ano de vermelho escolheu 8. Então, vamos levantar a barra de 8 aqui. Vamos lá, levantando a barra de 8 agora. Opa. Muito bem, terminamos. Vamos fechar. Isso aí, barra de 8 no filme de terror, ok? Então, e agora, professora, o que a gente faz? Bem, a gente tem a variável aqui embaixo, que são os tipos de filmes. Então, aqui agora, a professora vai escrever aqui, ó, filmes. Por quê? Porque esse eixo horizontal, ele esteve aqui, né, as variáveis que trabalhavam nas categorias de filmes. E aqui, como a gente não usou mais nenhum número para cima do 10, a gente terminou aqui, ó, o máximo foi 10, a gente vai parar aqui o eixo também, não vai precisar escrever, puxar números para cima, e a gente vai colocar aqui agora são as pessoas, porque essas 10, essas 8 que estão aqui, são as pessoas que responderam. Então, esses são os eixos do número de pessoas. Então, a professora vai colocar aqui, ó, número de pessoas, que são a quantidade, né? Número de pessoas, quantidade de pessoas que estão no eixo da vertical. E aqui na da horizontal, as categorias de filmes. E aqui no meio estão representadas as variáveis numéricas. Eu posso escrever, professora, em cima de cada uma delas a quantidade? Posso, poderia. Mas eu posso também observar aqui, ó, pela distância, né, que nós temos aqui, ó, do eixo principal. Se a gente for ver aqui, ó, a gente consegue fazer, né, a representação da distância, ó. Pegando, né, a linha da régua, a gente vê a distância, né, cada um deles. Poderia colocar, como eu falei, poderia. A gente poderia colocar também, mas nós não vamos colocar agora. E esse gráfico está faltando umas informações, ainda não terminamos ele. Nossa, professora, mas eu achei que já tinha terminado. Não. O que a gente vai fazer? A legenda. Porque nós sabemos que verde é quarto ano e vermelho é quinto ano, mas pode ser que alguma pessoa venha aqui e não enxergue e não veja isso, né? Então, a gente vai fazer agora, vai pegar o verde e vai pintar aqui do ladinho, ó, um quadradinho verde, né? Vai fazer aqui, ó, um quadradinho verde, pintadinho aqui. E vai escrever do lado quem é o dono do verde. O dono do verde é o quarto ano, tá? E embaixo, pulando um quadrinho, a gente vai fazer outro de vermelho. Pintar aqui um quadrinho de vermelho. E vai colocar o nome, quem é o vermelho. O vermelho é o quem? Quem respondeu os vermelhos? Quinto ano. Então, tá aqui, quarto e quinto ano na legenda. Então, aqui eu escrevo legenda, para quem for ler o nosso gráfico, saber do que a gente está falando. Então, a legenda, essas informações. E agora, nós temos que ter um título para esse gráfico. Bem, lembra que a professora já falou para vocês na aula de estatística da outra vez passada, que nós tivemos aula de estatística, que quando a gente tem título, tem que ser assim, não pode ser uma coisa assim muito sem graça, né? O título tem que ser uma coisa que chame atenção, que seja como se fosse uma propaganda, né? Uma manchete, para que a pessoa possa olhar o título do gráfico e se interessar
pela leitura das informações que estão ali. Então vamos ver lá, que tipo de título a gente pode trazer para chamar a atenção no gráfico? Como se fosse uma manchete assim. Podemos colocar assim, ó, esse filme é tudo, ou esse filme está com tudo. Poderíamos ser assim, porque ó, esse filme está com tudo, qual é o filme que está com tudo? A pessoa fica curiosa, né? Então é isso que a gente tem que pensar, num título que desperte a curiosidade. Vamos colocar esse então. Esse filme está com tudo. Então, o nosso título é Esse filme está com tudo. Ainda põe um ponto de exclamação para ficar bem bonito, né? Esse filme está com tudo. A gente poderia colocar uma lead aqui embaixo, especificando que tipo de coisa a gente fez aqui? Poderia. Pesquisa, não é nem pesquisa. Esse filme está com tudo? Preferência dos alunos do 4º e do 5º ano. Poderia. Não vamos fazer isso agora não, mas a gente poderia colocar uma lead, né? Especificando melhor aqui. E aqui embaixo nós vamos fazer a fonte. Da onde que a gente tirou as ideias para construir esse gráfico? Da onde que saiu? Saiu aqui da nossa aula do 5º ano. Se nós tivéssemos feito a pesquisa de verdade, né? Feito ela lá na escola, perguntado, recolhido respostas, a gente ia colocar fonte alunos do 4º e do 5º ano, né? Que são os alunos que responderam, né? Colheram e responderam essa pesquisa, né? A pesquisa da preferência do filme. Mas como agora aqui na nossa aula a gente está inventando esses dados, né? A gente fez uma invenção, a gente vai colocar assim, dados fictícios, tá? Então a professora vai colocar assim, ó, dados fictícios, que são dados inventados, ok? Agora a professora vai mostrar para vocês como é que ficou o gráfico fechadinho aqui com a tabela, com a informação que a gente fez aí da nossa pesquisa. Então aí ficou, né, prontinho, ó, o nosso gráfico, a nossa tabela, toda prontinha, né, título, né, fonte, variáveis categóricas e numéricas, legenda, a tabela também com título. Eu posso pôr a fonte aqui também na tabela? Posso, né? Fonte, dados fictícios, posso pôr também. Então a professora vai colocar isso aqui agora. Só dá licença um pouquinho para a professora virar aqui, só para terminar de fazer a fonte na tabela também. Fonte, dados fictícios, tá? Então ficou assim, para terminar a nossa tabela e nosso gráfico de hoje, da aula de hoje. Ok? Muito bem. Então vejam, meninos e meninas, nós trabalhamos aqui com a ideia de construção de tabela e construção do gráfico, observando aqui todas as composições, né? O espaço que eu tenho que dispor entre as barras. Por que a professora escolheu barras agrupadas? Esse tipo de gráfico que nós usamos aqui, né, na aula de hoje, que a professora fez, é barras agrupadas. Por que barras agrupadas? Vejam lá, a professora agrupou a barra do 4º ano com a barra do 5º ano. Por quê? Para fazer uma comparação. Olhando agora para o gráfico, a gente pode fazer uma comparação. Qual é o filme mais preferido do 4º ano? Bem, o 4º ano são os verdes, né? São as barras verdes. A gente olha que o 4º ano, na maioria, prefere, né? Aqui, ó, o que está maior aqui é o 10. Qual é o filme que eles mais preferem? A Aventura. Então, o filme de aventura no 4º ano foi mais votado. E no 5º ano? Qual é o filme mais votado no 5º ano? Bem, também o maior barra aqui, ó, é a de 10 no filme de ação. 10 crianças, né, preferem filme de ação. Então, esse filme está com tudo no 4º ano é o de aventura. Esse filme está com tudo no 5º ano é o de ação, né? Então, veja, a gente pode fazer a comparação dos dados, observando que entre aqui as duas classes, né, tanto o 4º quanto o 5º ano, né, o filme de aventura está, claro, para o 4º ano maior, só que ainda tem bastante criança do 4º ano do 5º ano que gosta também de aventura, ó, né? A diferença não é tão grande, é apenas de 2. A mesma coisa faz aqui no time de ação, a diferença entre eles é de 2. Então, ainda assim, né, esses 2 filmes são os que mais estão, assim, chamando a atenção da criançada. Filmes de aventura e filmes de ação. Então, a gente consegue observar pelo gráfico esse resultado, que o filme que está com tudo para a criançada são filmes de ação e de aventura.
Muito bem, então viu para que serve a nossa, para que serviu a construção do nosso trabalho aqui dos gráficos? Para a gente identificar essas questões e de repente, né, por exemplo, uma grande empresa aí de produção, né, de filmes, um grande nome aí de um estúdio, ele pode também, de repente, a partir de uma pesquisa parecida com essa, produzir mais filmes de aventura e mais filmes de ação, porque é o que chama a atenção aí da garotada, né? Então, para isso que serve, após essa pesquisa, nós temos que tomar uma decisão. E uma das decisões que podem ser tomadas, se fosse uma pesquisa verdadeira, né, dado por como eu falei, já por um grande nome, de um grande estúdio, como a Disney, né? Como aí outras grandes empresas da produção cinematográfica, né, dos filmes. Então, essas empresas, elas usam esses dados para produzir mais gêneros daquele tipo de filme. Então, se você observar aí na TV, né, quantos filmes passam, passa bastante filmes de aventura, passa bastante filmes de ficção científica. Por quê? Porque naquele momento é o que mais está chamando a atenção do público. Por que eles sabem disso? Porque foi feita uma pesquisa e essa pesquisa indicou um resultado. E eles pegaram esse resultado e aproveitaram para poder produzir e pôr no ar muitos filmes daquele gênero, daquele tipo de filme que eles mais gostam, ok? Então vejam, olha quanto entendimento da utilidade da pesquisa estatística que a gente viu aqui hoje, não é verdade? Muito bem, então, tudo isso que a gente fez foi para alcançar o nosso objetivo. Qual era mesmo o objetivo da nossa aula? Construir gráficos e tabelas reconhecendo as variáveis numéricas e categóricas de uma pesquisa estatística. A gente conseguiu fazer isso? Claro, quais são as variáveis numéricas aqui? As quantidades de respostas, isso mesmo. Quais são as variáveis categóricas? Os tipos de filmes e também, né, o quarto e o quinto ano, que são as duas populações que a gente pesquisou. Mas as variáveis categóricas são os tipos de filme. E as numéricas são a quantidade de pessoas que escolheu cada um dos tipos de filme. Ok? Muito bem. E agora, para a gente finalizar, eu trouxe uma tarefa. A tarefa está aí um gráfico também, né, fictício, digamos assim. A professora colocou ali fontes, alunos da escola, na aula de matemática, mas como se fosse também já, como se tivesse feito, né? Por quê? Porque a tarefa sugere que essa pesquisa tenha sido feita. Veja lá, ó. Sua turma da escola fez uma pesquisa, então eu estou sugerindo essa informação, sobre os filmes preferidos das famílias dos alunos, tanto da preferência feminina quanto da preferência masculina. Observe o gráfico com o resultado da pesquisa. Então, olha, esse filme está com tudo também, ó, na preferência de homens e das mulheres das nossas famílias. Então, ali um dado fictício também de quantidades, né, representativas. Alguns tipos de filme ali, ó, né, que a professora colocou ali embaixo, a gente colocou outros tipos de filme além daqueles que a professora usou com vocês aqui na mesa, na aula. E ali o público feminino é o amarelinho, o público masculino é o azul. Olhando para esse dado, né, você vai perguntar para a sua família aí na sua casa, quem está na tua casa, tá? Não precisa sair para fora, não precisa perguntar para vizinho, nada, é só as pessoas que moram com você. Entre homens e mulheres, meninos e meninas. Dos tipos de filme que foram pesquisados pela sua turma, qual que a tua família prefere? Pergunta lá para a mãe, mãe, desses filmes que estão aqui, ó, qual que você prefere? Pergunta para o pai, pai, desses filmes que estão aqui, ó, na tarefa, qual que você prefere? Então você vai fazer essa pergunta para pai, para a mãe, para os irmãos, para quem mora com você. Depois você vai acrescentar o total dessas perguntas que você fez, da quantidade, né? Vamos supor lá, na sua casa tem 3 pessoas, né, do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Então, você vai recolher 3 para femininos e 2 para masculino. E depois você vai acrescentar esse valor nas categorias que eles escolheram. Pode ser qualquer uma delas, tá? Depois feito isso, você vai responder para mim. Quais dos filmes teve, ou qual, né? Pode ser um, pode ser mais que um. Teve alteração após a escolha feita pelas mulheres da sua família. E qual foi essa nova quantidade? Vamos pôr ali, ó, que a família de vocês escolheu romance, as mulheres. Ali no gráfico está 65. Se na tua família 3 mulheres escolheram romance, de 65 vai para quanto?
Isso, 68. Então, você vai me escrever qual foi essa outra quantidade, a nova quantidade de preferência, né? Não precisa construir gráfico, tá? A professora só quer que você escreva essa quantidade, não precisa fazer uma construção do gráfico. Na B, você vai fazer a mesma coisa, só que para os homens, né? A resposta dos homens vai alterar algumas ou alguma categoria daqueles filmes. Aí você vai me dizer qual foi o filme que foi mais votado e qual é a quantidade maior dele, né? Qual que foi a nova quantidade para esse filme. Pode ser um filme que não foi muito votado, professora? Por exemplo, ali comédia, os homens da minha casa escolheram comédia, de 12 vai para 13, vai para 14, vai para 15, não tem problema. Mas você vai ter que me dizer qual é o valor que alterou. Se foi do 12, se foi do 32, se foi do 23, enfim, de qualquer um deles que está ali nessas categorias. Ok? Então tá aí, né? Fica aí a tarefa explicadinha para vocês, faz a pesquisa aí na sua casa, como eu falei, não sai para fora, não vai perguntar para vizinho, não, a não ser que você queira ligar, né? Se você quiser ligar para o avô, para a avó, para o tio, para a tia, tudo bem, mas não sai de casa, tá bom? E aí tá a nossa tarefa, quero que vocês pratiquem, né? Façam, respondam as perguntas, porque depois que perguntar, né, depois que fizer essa pequena complementação da pesquisa, você vai responder aquelas questões que estão lá. Não esqueça, beleza? Muito bem, meus amores, a gente já chegou no final da nossa aula, né? A professora vai ficando por aqui e eu vou te ver na próxima aula. Um beijinho. Vem aí, língua portuguesa. Olá, criançada! Tudo bem? Eu sou o professor Fernando e hoje eu estou aqui para a nossa última aula de língua portuguesa da semana. Vamos começar? Eu vou apresentar para vocês, então, os objetivos dessa aula, que são os seguintes. Compreender que síntese é a descrição de um texto feita de forma mais sucinta. Compreender a utilização correta das expressões mal, com um U no final, e mal, com L no final. E produzir uma síntese a partir de uma história. Antes de começar a nossa aula, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês e completem com as seguintes informações. A data de hoje, que é o dia 7 do mês 8, que é agosto de 2020. Além disso, vocês também vão escrever o nome completo, com letra maiúscula, não se esqueçam. E também o título da nossa aula, Aula de Língua Portuguesa. Certo? Então a gente vai começar, antes de entrar no gênero textual síntese, relembrando uma historinha que a gente viu lá na segunda-feira e que o professor também relembrou na quarta e que vai ser necessária para a gente entender o que de fato é uma síntese, certo? E essa história se chama Cuidado com o Menino. Então aqui está a capa do livro que a gente já estudou em as duas aulas anteriores, certo? Bom, eu vou contar para vocês então a síntese da história. Eu não vou explicar o que é síntese, eu só vou contar essa história em forma de síntese para depois vocês verem se vocês conseguem entender, né, pegar aí o que de fato é uma síntese, certo? Então vamos começar. A história começa com um menino entrando em uma floresta. Mas ele encontra um lobo faminto que pretende devorá-lo. Logo, o garoto convence o lobo a não comê-lo cru e propõe que ele faça sopa de menino. Para fazer a sopa, o garoto passa uma receita e o lobo sai de um lado para o outro atrás dos ingredientes. Quando o lobo volta com todas as coisas pedidas pelo menino, é surpreendido com a afirmação do garoto: "Você esqueceu o sal!" O lobo, que estava com mais fome ainda, ficou irritado. Então, o menino propõe uma outra receita, um delicioso pastelão de menino. E mais uma vez, o lobo sai de um lado para o outro, atrás dos ingredientes. Ao retornar com todas as coisas pedidas para fazer a receita de pastelão, mais uma vez o garoto olha para o lobo e diz: "Você esqueceu o sal!" Ainda mais irritado, com muito mais fome e já quase devorando o menino cru mesmo, o garoto propõe uma terceira receita, que promete ser ainda mais gostosa: um bolo de menino. E mais uma vez, o lobo saiu pela floresta em busca de todos os ingredientes. Mas quando o lobo chegou
com todas as coisas, como a gente está vendo aí na imagem, o menino mais uma vez disse aquela frase que a gente não esquece: você esqueceu do sal. Houve-se então um barulhão quando o lobo desmaia e derruba todas as coisas. Nesse momento, o menino aproveita para trancar o lobo na toca, na sua caverna, utilizando os ingredientes que, na verdade, serviram para construir a parede que iria prender o lobo na sua caverna. Olha aí o menino prendendo o lobo nessa imagem. O menino volta então para sua casa na hora do jantar e é recebido pela sua mãe. Já o lobo, além de faminto, acabou ficando trancado em sua caverna. E a moral da história era: nunca se esqueça do sal. Então, qual será que foi a diferença da história contada hoje pelo professor, da mesma história, né, Cuidado com o Menino, da história contada lá na segunda-feira? Pensa só, será que eu contei de uma forma mais rápida, sem tantos detalhes, ou eu contei a história completa, como lá na segunda-feira? Eu aposto que vocês já devem ter respondido, né? O professor contou de uma forma diferente, o professor contou de uma forma um pouco mais curta a história, ocultando alguns detalhes. Isso significa, então, que a gente fez, que o professor fez uma síntese da história. Ou seja, eu peguei os elementos principais dela e encurtei para contar em um curto período de tempo, né, com as informações principais. Então, olha aqui como que ficou a história completa. Se a gente fosse pegar a mesma história no livro, né, escrito, sem as figuras, a gente veria que dariam muito mais páginas, muito mais palavras, muito mais frases. Então, o que eu fiz foi um resumo, uma síntese. Eu coletei as informações principais para recontar essa história para vocês. E por que será que é importante que a gente faça uma síntese, que a gente resuma as coisas, né? Então, uma síntese é um tipo de texto que contempla as principais ideias de um outro texto. Então, a gente viu, né? Vou voltar aqui a tela para vocês, a síntese da história Cuidado com o Menino, certo? Ela pertence a uma outra história, a história Cuidado com o Menino, escrita lá pelo Tony Blundell. Mas o que o professor fez aqui, como vocês estão vendo na tela, é uma síntese, é só um resumo, né? O próprio nome já indica que ela é um pequeno resumo, um apanhado geral das ideias essenciais e sem aprofundamento. Portanto, ela nunca pode ser maior que o texto. Então, se a história é longa e a gente faz uma síntese, né, se vocês fizerem uma síntese, e a história ficar ainda mais longa do que já era, vocês não fizeram uma síntese, né, não fizeram um resumo, porque a história acabou aumentando de tamanho. A ideia da síntese do resumo é que a história fique mais curta, que a gente mantenha a ideia principal, que a gente saiba o que aconteceu, mas que a gente não conte tantos detalhes. Assim, a síntese é um texto curto, no qual é dispensado o que for considerado secundário, ou seja, os detalhes. Podemos produzir uma síntese a partir da leitura de um livro, de um filme, de uma novela, de uma aula que vocês tenham assistido, ou seja, de tudo que a gente pode observar. Então, por exemplo, eu fiz um passeio, vi várias coisas, né? Por exemplo, no museu ou algo do tipo. Agora a gente não pode fazer isso, mas relembrem lá na escola quando vocês saíam para passear. Vocês viam várias coisas, mas de tudo que vocês viam, o que foi mais importante? O que foi mais marcante? Um exemplo, né, que todas as crianças do município visitam e fazem esse passeio é no Congresso de Educação. Lá vocês veem várias coisas, certo? Mas o que de mais importante acontece naquele passeio, naquela situação? Então a gente pode criar uma síntese com um resumo dessas principais informações que a gente observou no nosso passeio, ou de uma novela, de um desenho, ou como no caso do que eu fiz, de um livro, né, o livro Cuidado com o Menino. Elas servem para que nós possamos recontar uma determinada história a partir daquilo que aprendemos e entendemos como mais importante. Viram como é legal fazer uma síntese? Porque assim a gente evita de ter que criar um texto completo novamente. A gente pode só enfocar nas ideias principais. Mas como que a gente faz uma síntese, né? Primeiro, é necessário escolher o que pretendemos resumir. Eu vou resumir uma história? Eu vou resumir uma aula? Eu vou resumir um filme? O que eu vou resumir? Então, você precisa ter em mente o que é que você quer fazer, né? Qual vai ser o objeto da sua síntese. Depois, a gente precisa relembrar os fatos principais. E uma boa ideia para relembrar os fatos principais é a gente escrever palavras-chave. Então, como na história do lobo, por exemplo, a história começa na floresta. Floresta é uma palavra principal, né? Depois, ele encontra o lobo. O menino encontra o lobo. Também é uma outra expressão principal. E assim por diante.
Como o professor falou, o que é mais importante na história? Quais são os personagens principais? O que a gente viu de interessante? Quem eram ali os protagonistas? Porque às vezes na história aparecem personagens que eles têm falas ou algo do tipo, mas é curtinho. Então, aquela fala, aquele conteúdo, talvez não seja tão interessante de ser colocado no texto, e se você fizer uma síntese ocultando essa parte do texto, não vai perder o sentido. A ideia da síntese é que o texto não perca o sentido principal. Então, tudo aquilo que for colocado e que permitir que as pessoas entendam a história de uma forma mais resumida, vai contribuir para que a síntese fique legal. O que precisamos falar para que as pessoas entendam a ideia principal é outro ponto que a gente tem que destacar. E qual parte da história podemos retirar sem que atrapalhe a compreensão do texto? Vamos lembrar de novo da história do cuidado com o menino. Vocês lembram lá na história de segunda-feira que o professor contou detalhadamente todos os ingredientes da receita, o modo de preparo, tudo bem particular, bem articulado, certo? Na síntese, eu só falei o nome da receita, não contei o que precisava. Por quê? Porque a minha ideia é que o texto ficasse resumido, ficasse mais curto. Se eu citasse as receitas completas das três receitas diferentes, a história ficaria muito longa, então perderia o sentido. É importantíssimo também que a gente escreva as palavras de uma forma correta na nossa síntese, porque não adianta a gente registrar as ideias principais, as coisas mais interessantes, quem eram os personagens, se existem erros ortográficos dentro do nosso texto. Então, além de tentar entender que tipo de texto é esse, o que é mais importante, a escrita também precisa estar organizada de uma forma clara, sabendo que o modo como a gente fala é diferente do modo como a gente escreve. E aqui eu trouxe um joguinho para vocês, utilizando duas expressões que aparecem bastante na história do cuidado com o menino, que são as palavras, mal terminado em U e mal terminado com um L. Pode confundir. Eu, quando era criança, por exemplo, tinha bastante dificuldade em entender qual era a diferença de mal com U e mal com L, já que quando a gente fala as duas palavras, a gente fala igual, mal, 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 certo? Mas na hora da escrita, o jeito que você escreve interfere no sentido do texto, porque cada uma dessas duas palavras tem um significado. Então, nesse momento, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, que vocês já colocaram aí o título da nossa aula, e desenhem, criem essa tabelinha. Pode ser bem simples, com linhas curvinhas, separem aí uma coluna para a numeração, de 1 a 6, uma coluna específica para a palavra mal com U, e outra de mal com a letra L, com o final L, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso aí no caderno. Vocês podem fazer em forma de rascunho primeiro, e aí após concluir a aula, pega a régua, capricha, deixa bem bonitinho essa tabela, bem caprichadinho, para que os professores de vocês vejam que vocês fizeram com muito capricho todas as atividades aqui da TV. Eu acho que já deu um tempinho, né? Numeraram lá de 1 a 6, colocaram a coluna do mal com U e da coluna com o mal com L. Então agora, reparem, o professor não tirou. Caso vocês não tenham terminado, não tem problema. É só continuar ouvindo e fazer como está aqui do ladinho. A gente vai sistematizar a ortografia, ou seja, vai ver como é que se escreve de fato essas palavras, Quando é que a gente usa o mal com U e quando é que a gente usa o mal com L. Então eu tenho uma primeira frase aqui que tem um espaço em que vocês vão completar e vão tentar adivinhar, se não souberem, qual mal, se é com U ou se é com L, que vai preencher a nossa frase. Então olha a primeira frase aí. O lobo é um animal muito perigoso. Ao invés de escrever, de copiar a frase completa, vocês vão marcar aqui um X na coluna correspondente. Então, se vocês acham que a palavra que completa a frase é mal com U, vocês vão marcar um xizinho na linha 1 da coluna 2, desculpe. Se vocês acham que a expressão mal com L é a correta, vocês vão marcar na linha 1, um X, na coluna 3, certo? Porque a gente tem aqui a coluna 1, 2, 3. Então, pensa aí. Já deu tempo, né? Vamos para a próxima frase. O menino foi mal com o lobo. Qual mal é? Com U ou com L? Preenche lá a linha 2 da coluna 2 ou coluna 3. Será que é com U ou com L?
Beleza, vamos prosseguir. O comportamento dele era mau. E esse mal aqui é com U ou é com L? Marca lá a linha 3 da coluna 2, que é mal com U, ou a coluna 3, que é mal com L. Joia! Vamos para a próxima frase. Lembrando que são 6 frases. A frase número 4. O menino disse que não fazia mal esquecer o sal. Será que é mal com U ou mal com L? Preenche lá a linha 4 da coluna 2 ou da coluna 3, dependendo da resposta que vocês forem colocar aí. Legal. Vamos para 5. O lobo estava se sentindo mal. Então, a gente vai preencher, vai selecionar a nossa opção, né? Na linha 5, na coluna 2 ou na coluna 3. E, por fim, a última frase, a frase número 6. O menino agiu mal com o lobo. Qual mal que é, será? Mal com U ou mal com L? Aí, quem sabe vocês tenham ficado com dúvida em relação à utilização do mal, não é mesmo? Por isso mesmo, agora o professor vai contar para vocês quando é que a gente utiliza mal com U ou mal com L. Bom, pode ter parecido difícil esse exercício para vocês, não é mesmo? Por isso agora o professor vai contar o significado real, né, de quando a gente usa a expressão mal com U e mal com L. Vamos lá? Mal com L é o antônimo, ou seja, é o contrário de bem. Olha o exemplo. Ele é mal-humorado. A expressão ao contrário seria ele é bem-humorado. E mal com U a gente usa quando é o antônimo de bom. Exemplo, ele é um homem mau, ele é um homem bom. Então é muito simples para fazer esse exercício. Vamos para a correção então? O lobo mau é um animal muito perigoso. O lobo bem é um animal muito perigoso? Não, né? O lobo mau, então esse mal é com U. O menino foi mal com o lobo. O menino foi bem com o lobo? Não, né? O menino foi mal, porque o menino poderia ter sido bom com o lobo, mas ele foi mal, então esse mal é com U. O comportamento dele era mal. A gente pode substituir por bom. O comportamento dele era bom. Assim como vocês lá na escola podem ter, às vezes, um comportamento um pouco mal, um comportamento bom. Então, nesse caso, o mal é com U. O menino disse que não fazia mal esquecer o sal. Esse mal é com L, né? Porque ele não é o contrário de bom. O lobo estava se sentindo mal, porque o lobo poderia estar se sentindo bem, mas nesse caso ele está se sentindo mal. Por isso que o mal termina com L. E o menino agiu mal com o lobo. Ele poderia ter agido bem, mas ele escolheu agir mal. Então esse mal é com L. Então é importante que vocês saibam essa diferença. Mal com U é antônimo de bom. Mal com L é antônimo de bem. Basta que a gente inverta a ordem aí quando for aplicar a expressão nas frases para descobrir se o mal é com U ou se o mal é com L. Certo? Então, cada acerto de vocês gera uma pontuação, né? Então, o gráfico correto seria dessa forma. As 3 primeiras questões completadas com mal com U e as 3 últimas com mal com L. Então, se vocês acertaram todas, o total foi de 60 pontos. Façam uma contagem aí no caderno e deixem prontinho para o professor ou para a professora ver se vocês acertaram ou não. É claro que se vocês erraram alguma coisa, vocês podem corrigir, não tem problema nenhum, porque esse jogo é entre eu e vocês. Bom, a gente viu o uso da expressão mal, né, se é com L ou com U. Agora a gente vai retornar para o tema síntese. A gente viu já que a síntese é um resumo e que a gente, além de escrever as ideias principais, a gente precisa buscar, né, nós precisamos buscar escrever corretamente as palavras. É claro que não existe só essa regra do mal e do mal com U ou mal com L. Existem mais regras, mas nesse caso da aula a gente enfocou só nesse assunto. Mas eu trouxe aqui para vocês outra síntese de uma história muito conhecida e que também tem um lobo nela. E essa história é A Chapeuzinho Vermelho. Né? Vamos ler essa síntese? Eu não vou nem contar a história original para vocês, que vocês já conhecem, essa história já é batida. Aqui no caso da síntese, ela é um resumo da história, só tem os elementos principais. Acompanhe a leitura aí com o professor. Síntese da história, Chapeuzinho Vermelho.
Chapeuzinho Vermelho precisa ir para a casa de sua avó doente para levar uma cesta com alimentos. No caminho, a garota encontra um lobo faminto que bola um plano de captura da menina e da avó. Ela é interrompida pelo lobo, que puxa a conversa e pergunta para onde ela vai. Chapeuzinho, ingênua, cai na conversa do lobo e diz que vai levar quitutes para a avó, que está adoentada. O lobo sugere então que a menina siga por um determinado caminho. Esperto, o lobo vai por um caminho mais curto e chega antes lá na casa da vovó. Quando a avó pergunta quem bate na porta, o lobo se faz passar pela netinha e a avó, também ingênua, ensina-o a abrir a porta. Assim que ele vê a velhinha, ele devora ela prontamente. Esperto, ele coloca todas as roupas com as quais a vovó estava vestida e se deita na cama e espera que a menina chegue. Quando o Chapeuzinho bate na porta, o lobo responde como se fosse a avó, enganando-a. Aqui chega aquela parte bem clássica, lembra? Que olhos grandes você tem. Então, olhem que essa parte toda ela foi suprimida no texto e a gente só colocou aqui que o lobo enganou a netinha, né? Por azar, um caçador passava em frente à casa e achou estranho o barulho do ronco que vem de lá de dentro. Ao entrar na casa, depara-se com o lobo, de barriga cheia, deitado na cama. Então, habilidosamente, ele consegue salvar a menina e a avó. Repararam o quanto essa história aqui oculta detalhes, mas mesmo assim a gente consegue perceber quais são os elementos principais da história? A gente sabe que a Chapeuzinho foi para a casa da vovó levar uma cesta de alimentos, porque a vovó estava doente, né? Que ela encontrou o lobo no caminho, que o lobo enganou ela, falando para ela ir por um percurso mais curto. O lobo chegou lá antes dela, né? Acabou comendo a vovozinha, e quando a menina chegou na casa, ele se passou pela vovó porque ele estava com as roupas dela. Aí, infelizmente, ele consegue também comer a Chapeuzinho. Mas um caçador passou lá na frente da casa, ouviu o barulho do ronco do lobo que estava dormindo, bem faceiro na cama, e acabou conseguindo salvar tanto a vovó quanto a Chapeuzinho. Então aqui a gente tem uma síntese da história. E a síntese, ela permite exatamente isso, que a gente possa expressar as ideias e fatos principais de forma rápida e objetiva, ocultando alguns detalhes que não são tão importantes para passar para os leitores. E como eu já disse anteriormente, a gente pode fazer síntese de qualquer coisa, de uma leitura, de um episódio, de um desenho que vocês gostaram, de um filme legal, de uma série, de um passeio, enfim, de tudo o que vocês quiserem. Basta que a gente queira escrever, certo? Vamos para o momento da revisão, então? Essa revisão aqui, ela é das 3 aulas de língua portuguesa dessa semana, certo? Da segunda, da quarta e agora da sexta. Eu fiz essa revisão em forma de síntese também. Então eu sintetizei tudo o que a gente aprendeu nas aulas desses 3 dias, certo? Para vocês também entenderem outra possibilidade de fazer síntese que não em forma de texto, mas em forma de tópicos. Então, na primeira aula, nós conhecemos a história Cuidado com o Menino, que conta a situação vivida por um garoto que consegue se livrar de ser devorado por um lobo faminto, inventando receitas malucas. Depois, nós realizamos atividades de interpretação de texto. Na sequência, nós criamos um quadro de fábulas com histórias divertidas. Nós, então, conhecemos o que é o gênero textual fábula, qual é a sua função, que é divertir, que é entreter e passar um ensinamento, né? E quais são os seus principais elementos. Lembram lá que uma fábula tem que ter título, tem que ter diálogo, tem que ter personagens principais, tem que ter um ensinamento no final? Então, tudo isso a gente viu na aula. Nós também realizamos uma análise da fábula criada e corrigida pelo professor. Então, eu, assim como vocês, criei aquele quadro de 1000 histórias de uma vez, e aí o texto ficou todo sem sentido e nós corrigimos juntos esse texto para mostrar que a gente precisa dar sentido às coisas. A gente não pode escrever tudo de qualquer forma. As pessoas precisam entender o que a gente está escrevendo. Na sequência, nós relembramos quais foram as 3 receitas principais da história Cuidado com o Menino, que foram a primeira, a sopa de menino, a segunda, o pastelão de menino e a terceira, o bolo de menino. E também vocês aí em casa criaram a sua própria versão da receita de sopa do menino. Nós também fizemos a leitura de 2 sínteses de histórias, isso hoje, na nossa aula de hoje, da história
Cuidado com o Menino e da história da Chapeuzinho Vermelho. Nós entendemos que as sínteses servem para organizarmos de forma rápida as ideias principais de um texto, de um filme, de uma aula, enfim. E por último, nós aprendemos a correta utilização do uso das expressões mal com U no final e mal com L no final. Legal, não é mesmo? A gente chegou agora para o momento da tarefa de casa, tá? E o que vai ser essa tarefa? No caderno de vocês, vocês vão criar uma síntese da história da Chapeuzinho Vermelho. A gente viu uma síntese aqui que foi criada pelo professor, mas eu quero que vocês relembrem da história, relembrem das ideias principais e dos fatos principais e criem a síntese de vocês. Aqui eu dei duas opções, eu vou dar para vocês duas opções de fazer essa síntese. A primeira é a síntese em forma de texto, então se você é um aluno que já tem mais habilidade para escrever textos, né, ou que consegue a ajuda de um adulto para organizar o pensamento, lembra da história da Chapeuzinho Vermelho e cria a sua síntese da história com as ideias principais. Lembrem, a síntese da história não pode ficar mais grande, ficar maior do que a história original. Se ficar maior que a história original, não é um resumo, não é uma síntese. E a segunda opção, para uma criança, para alguém de vocês que tem um pouquinho mais de dificuldade, é criar a síntese em forma de itens ou tópicos. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo começado. Como eu começaria essa síntese se eu estivesse fazendo atividade no lugar de vocês. Então olha aqui. Primeiro a gente tem que colocar o título, né, para saber do que a gente está falando. Depois, eu começo com: a mãe de Chapeuzinho pede para a filha levar comida para a vovó. É o primeiro acontecimento da história. Chapeuzinho encontra um lobo no caminho, que a convence a pegar um atalho. Esse é um acontecimento muito importante, porque se o lobo não tivesse convencido a Chapeuzinho a pegar um atalho, provavelmente ele não teria chegado antes lá na casa da vovó. E depois, eu não terminei a frase, vai ficar para vocês fazerem isso aí em casa, o lobo chega antes da vovó, ou melhor, o lobo chega antes da menina na casa da vovó. E aí tem as reticências, que significa que vocês vão ter que continuar. Então, como eu disse, se você é uma criança que tem um pouco mais de facilidade para texto, tenta fazer a síntese em forma de texto. Caso você tenha mais dificuldade, você pode criar a síntese em forma de tópicos. E além disso, vai ser muito legal se vocês ilustrarem com belos desenhos essa síntese que vocês fizeram, porque os desenhos também contam histórias, certo? Crianças, muito obrigado pela aula de hoje, pela aula da nossa semana, e eu aguardo vocês em uma próxima aula. Tchau, tchau, um abraço. Olá, criançada, tudo bem? Eu sou a Liz, contadora de histórias, e estava morrendo de saudades de vocês. E hoje eu vou trazer uma história que fala de sentimentos. Vocês sabiam que saudade é um sentimento? Sim! E são vários outros sentimentos. Quais os sentimentos que a gente tem? Alguém aí pode me ajudar? Amor, tristeza, alegria. Ai, são muitos os sentimentos, muitos os sentimentos. E vocês sabiam que em uma ilha moravam todos os sentimentos? O amor morava com a tristeza, com a alegria, com a vaidade. O amor morava com a sabedoria. Só que um dia todos ficaram sabendo que a ilha ia afundar. E todos os sentimentos começaram a se preparar para fugir daquela ilha. Todos arrumaram seus barcos, seus botes, arrumaram as suas coisas, se prepararam. Mas um sentimento não queria ir embora. Era o amor. O amor queria ficar mais um pouquinho na ilha, para abraçar a ilha, para sentir, se despedir da ilha. E a ilha foi afundando. E o amor, então, foi ficando assim, desesperado. Eis que o amor decidiu que ele teria que ir embora dali. E então, ele resolveu pedir ajuda.
E o amor? O amor então olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para baixo, olhou para cima e ninguém passava por ali. Eis que de repente um barquinho veio se aproximando. Era um barquinho que tinha dentro dele muita riqueza. Era o barquinho da riqueza. E foi passando, e o amor gritou: riqueza, riqueza, venha me ajudar. Por favor, me ajude, riqueza. E a riqueza olhou para o amor e disse: amor, eu não tenho tempo para você, amor. Eu sou muito rica. O meu barco está cheio de ouro e prata. Ai, não vou dar para levar você não, amor. Não vai dar não. Pode ficar aí na ilha. E a riqueza foi-se embora. E o amor ficou ali. Olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para frente, olhava para baixo, olhava para cima e nada. Ninguém para ajudar o amor. Foi aí então que o amor viu se aproximar um outro barco. Era o barco da vaidade. Ai, amor! A vaidade ia passando por ali. Ai, que cabelos lindos! Que olhos lindos! Olha essa pele! Ai, a vaidade então ouviu lá de longe o choro do amor. Vaidade, vaidade, por favor, me ajude! Eu preciso sair daqui. E a vaidade? A vaidade olhou para o amor e disse: amor, por favor, você está todo molhado. Vai subir no meu barco, vai estragar, vai sujar. Não, o meu barco está impecável demais para receber o amor. E a vaidade foi embora. E o amor então olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo, olhou para cima e ninguém para ajudá-lo. Foi aí que o amor então viu um barco todo fúnebre, preto, escuro, passando por ali. De longe o amor escutou um chororô danado. O amor então começou a gritar: tristeza, tristeza, por favor me ajude. Me desculpe, amor, eu não posso te ajudar. Eu estou triste demais para ajudar o amor. E a tristeza foi embora. O amor, já quase sem esperanças, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo, olhou para cima e nada, ninguém para ajudar o amor. Foi aí então que se aproximou do amor um barco cheio de alegria. Uhul! O amor então gritou: alegria, alegria, venha me ajudar. Alegria, por favor, ajuda o amor. Mas a alegria nem ouviu o amor gritar, pois a música da alegria era tão alta, que a alegria não conseguia nem se ouvir. Ai, e o amor então ficou ali. Olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para baixo, olhou para cima e ninguém para ajudá-lo. Foi aí que a ilha afundou. E o amor então começou a se afogar. De repente,
O Amor ouviu alguém chamar: Amor, Amor, venha, eu vou te ajudar. O Amor subiu no barco. Era um velhinho, bem velhinho, que levou o Amor até a terra firme. O Amor desceu do barco e nem lembrou de perguntar quem é que havia salvado o Amor. Foi aí que ele encontrou com a Sabedoria e disse: Dona Sabedoria, a senhora sabe quem foi que me salvou? E a Sabedoria? A Sabedoria então olhou para o Amor e disse: Ah, Amor, quem te salvou foi o tempo, pois só o tempo pode salvar o amor. E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta outra, agora junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, crianças do 4º e do 5º ano. Animados para mais uma aula de Ciências da Natureza? Eu espero que sim. Antes de iniciar, eu gostaria de mandar um forte abraço para todos os alunos da Escola Egder Zanoni, que eu tenho certeza que estão aí, ligadinhos assistindo às nossas aulas também. Assim como todos vocês, alunos do 4º e do 5º ano. Para iniciar, vamos rever aqueles 3 conceitos que a gente sempre conversa no início das nossas aulas, que eu tenho certeza que vocês têm gravadinho aí na memória de vocês. Vamos lá? Conhecimento, experiência e investigação. Então, nós vamos sempre, como bons cientistas, atrás de conhecimento para nossas experiências e cada vez investigar mais, para saber mais. Pensando nisso, vamos retomar a nossa aula de ontem. Vocês gostaram da nossa aula de ontem? Então vamos ver se vocês realmente aprenderam, se vocês realmente estavam ligadinhos na nossa aula. Vamos lá. A prof trouxe aqui 4 tarjetas, 4 com frases, com palavrinhas específicas para relembrar da nossa aula de ontem. Então, a primeira aqui é sobre transformação. Transformação. O que será que quer dizer essa palavra? Pensa lá, lembra. Transformação do alimento em nutriente. Vocês sabem me dizer qual era o sistema responsável por esse processo? Muito bem, o sistema digestório. E aqui a nossa próxima tarjeta, troca de gases. Vocês lembram qual era o sistema responsável pela troca de gases no nosso organismo? O sistema respiratório. Próxima, transporte e distribuição. Qual o sistema responsável pelo transporte e distribuição dos gases lá no nosso corpo? Isso mesmo, o sistema cardiovascular. E com isso nós temos o quê? A eliminação, que é a eliminação daquilo que não serve para o nosso organismo, que faz parte do sistema excretor, que a gente vai ver um pouquinho para frente, como a prof comentou com vocês. Então, a nossa retomada é o quê? Que todos esses sistemas juntos, eles fazem o quê? A função de nutrir o nosso corpo. Lembram lá? Então, vamos ver aqui. A integração dos nossos sistemas, ele gera a nutrição do nosso corpo. E essa nutrição nos traz a energia necessária para o quê? Para realizar as nossas atividades, como andar, correr, brincar, estudar e viver. Relembrado? Muito bem. Então, pensando nisso tudo, nós vamos conhecer o nosso objetivo da aula, que é
reconhecer os alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável. Então lembra que a prof falou da importância da alimentação, da importância dos grupos de nutrientes. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse alimento e o que torna ele saudável, certo? Para isso nós temos a pergunta da aula. O que é uma alimentação saudável? Você sabe o que é uma alimentação saudável? Eu sei que vocês ouvem bastante. O pai, a mãe, a tia falando de uma alimentação saudável, que é sempre comer verduras, frutas, certo? Então vamos pensar um pouquinho sobre essa alimentação saudável. Mandem as hipóteses que vocês têm aí sobre esse tema. Vamos lá. Tem verduras, isso aí. Tem frutas, tem doces, será? Tem uma variedade de alimentos. E tem arroz, feijão e carne. Muito bem. Pensando nessas hipóteses, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos lá. Então, pensando nesses alimentos, você sabe o que é comer bem? Para você, aí de casa, o que é comer bem? Será que se eu comer bem é comer muito? Será para mim, o comer bem, será que é comer somente as coisas que eu gosto? Será que nas coisas que eu gosto tem os nutrientes necessários que eu vou precisar lá para uma alimentação saudável? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, quais são os nutrientes necessários? Todos os tipos de nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento do organismo e para termos energia no nosso dia a dia. Então, todos os grupos são fundamentais. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses grupos de nutrientes dentro de uma alimentação saudável, certo? Então, vamos lá. Pensando nisso, o que será que nós devemos consumir? Vocês sabem me dizer o que nós devemos consumir para essa alimentação saudável? Para ter uma rotina de alimentação saudável e equilibrada? Porque essa rotina não é hoje eu almocei um prato considerado saudável e amanhã no almoço eu como um bolo, como um chocolate, porque ontem eu já comi uma alimentação saudável. Não, nós precisamos sempre dessa rotina, nós precisamos criar esse hábito de uma alimentação saudável, certo? E nós não conseguimos falar em alimentação saudável e equilibrada sem falar dos grupos dos nutrientes. Então vamos lá. O equilíbrio, ele está no consumo de todos os grupos de nutrientes. Vocês lembram que a Prof. Cris explicou para vocês na aula, na semana passada, sobre os grupos dos nutrientes? Lembram lá? Dos alimentos energéticos, dos reguladores e dos construtores? Então, aqui nós temos alguns grupos de nutrientes que estão dentro dessas classificações. Vamos entender um pouquinho melhor. As proteínas, elas estão dentro da classificação dos alimentos construtores, que eles vão o quê? Lembra lá, os alimentos construtores, eles têm a função do quê? De formar o nosso corpo. Então, eles são fundamentais para a formação do nosso corpo. Os carboidratos e os lipídios é a gordura. Lembra lá que a prof explicou? Então, os dois estão dentro da classificação dos alimentos energéticos, que são os responsáveis por dar energia para o nosso corpo. As vitaminas e os sais minerais, eles são importantíssimos para o nosso corpo porque eles estão dentro da classificação dos alimentos reguladores. São eles que vão ajudar a regular o nosso organismo para o bom funcionamento. Então, todos os grupos de nutrientes são importantes para o quê? Para uma alimentação saudável e equilibrada. Então, pensando no bom funcionamento do nosso corpo, nós entendemos que o quê? Que nós não podemos comer somente aquilo que a gente gosta, certo? Que comer muito não significa comer bem. Que nem sempre comer somente o que a gente gosta, dentro desses alimentos que a gente gosta, vai ter esses nutrientes necessários para esse equilíbrio da nossa alimentação. Entendido? Então vamos ver. O que é comer bem para você? Conversa um pouquinho aí com quem está do seu lado. O que é comer bem? Pensa um pouquinho.
A prof vai explicar para vocês que uma alimentação saudável, ela demanda fazer escolhas. Uma escolha entre lá ou almoçar uma coxinha ou comer a salada junto com arroz e feijão lá no almoço, por exemplo. É uma escolha, não é? Então, nós precisamos pensar sobre essas escolhas. Então, não é o que é geralmente o mais gostoso, o que a gente mais gosta, porque eu amo coxinha. Não é por isso que eu vou só comer a coxinha, porque nós já aprendemos nas aulas de ciências que nós precisamos ingerir todos os grupos de nutrientes. E nós sabemos que na coxinha não tem todos os grupos de nutrientes, nós estamos vendo isso, certo? Então, essas boas escolhas fazem parte de uma alimentação saudável e equilibrada. Vamos pensar em boas escolhas para fazer um prato saudável? Então, a prof trouxe aqui alguns alimentos que nós vamos pensar um pouquinho sobre ele. A prof trouxe o prato de alguns coleguinhas aqui, alguns nomes aqui, e nós vimos que essas crianças, aqui, vamos simular que essas crianças elas estão conversando sobre as suas próprias alimentações, certo? Então, nós vamos ver aqui que o prato do Arthur, ele tem, lá no almoço, por exemplo, o prato do Arthur, ele tem o arroz e o peixe. Então, o prato do Arthur é composto pelo quê? Por carboidrato, que contém no arroz, e a proteína do peixe. Vão pensando aí e me digam qual prato vocês acham que vai ser o mais saudável e qual está faltando algum nutriente, certo? Nós já vimos ali os grupos dos nutrientes, vão lembrando sobre isso. O prato da Ana tem aqui também um arroz integral, tem os sais minerais aqui da alface, do tomate e do pepino, certo? No prato da Gabriela, nós temos o frango, a batata e o ovo. Então, o frango, ele tem a proteína, o frango e o ovo tem a proteína, e o ovo, a batata cozida aqui no caso, ele vai ter o carboidrato. No prato do Gustavo, nós temos também o ovo cozido, que é a proteína, o feijão, o brócolis, o pepino e a batata cozida aqui também. Então, o carboidrato, nós temos proteína e nós temos as vitaminas e sais minerais. O que vocês acham desse prato? Será que ele é um prato saudável? Será que ele contém todos os grupos de nutrientes necessários ali? O que vocês acham? O último prato é o prato do Lucas. No prato do Lucas tem um pedaço de pizza, tem muita batata frita, eu acho que o Lucas gosta de batata frita, hein? E tem o empanado de frango, que é um alimento altamente industrializado. Então, aqui no prato do Lucas, em especial, que é o que mais chama atenção, eu tenho certeza que é o que vocês mais prestaram atenção aí em casa, é o prato que ele contém os lipídios, né, que é a gordura, contém alimentos industrializados, que são alimentos que não contêm nenhum tipo de proteína. Então, o prato do Lucas, se a gente for ver aqui, é o prato que mais contém gordura. E o que está faltando no prato do Lucas? A proteína. Então, será que esse prato do Lucas é um prato saudável para a gente ingerir todos os dias, por exemplo? O que vocês acham? Pensa aí e me responde. Então, a prof quer só explicar uma coisinha para vocês. Esses alimentos que a prof trouxe aqui, eles são uma representação, eles não são de verdade. Então, como vocês podem ver, por isso que a prof está pegando, porque são apenas representações. Entendido? Eles parecem de verdade, né? Mas não são. Aqui é um tomate, ele é feito de alguns materiais, né, alternativos, mas eles são somente representações. Entendido? Eu sei que pode ter dado um pouquinho de fome aí, mas é só uma representação, combinado? Então, vamos pensar aqui sobre os nossos pratos, sobre os alimentos dos nossos coleguinhas aqui. O que vocês acham?
Qual prato vocês acham que é o mais saudável? Qual prato que é o menos saudável? O que está faltando? Qual grupo de nutriente está faltando aqui nesses pratos? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem... eu tenho certeza que vocês se identificaram aí com alguns pratos de alimentação. O meu prato é parecido sempre com o do Arthur. O meu prato é parecido com o do Lucas. Tenho certeza que vocês estão pensando isso aí em casa. Pensando nesses grupos de nutriente e no prato desses nossos coleguinhas, vocês conseguiram tirar aí, tenho certeza, chegar à conclusão que o prato do Lucas, ele é o prato que está faltando a proteína, certo? Então aqui nós conseguimos observar isso. E será que no nosso dia a dia a gente não prefere sempre comer ali igual o Lucas? Ingerir coisas talvez às vezes mais gostosas, que a gente considera um pouquinho melhor, né? Para o nosso paladar aprecia mais? Então por isso que nós estamos aqui simulando alguns pratos, para quê? Para que a gente consiga entender e lembrar das boas escolhas ao fazer o nosso prato. Quando lá um adulto fala para você, você tem que comer salada, você tem que ingerir os alimentos ali, o arroz, o feijão, é por quê? Porque esse alimento faz parte precisa fazer parte do nosso corpo, da nossa boa alimentação, para o quê? Como a professora falou na aula passada, nós precisamos dos nutrientes para ter um corpo saudável, para ter um crescimento saudável, para que o nosso corpo consiga se desenvolver e até mesmo para a formação do nosso corpo. Pensando nessas proporções aqui, nós temos então a nossa pirâmide alimentar. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa proporção diária através da pirâmide. Essa pirâmide aqui, que a prof trouxe de acrílico, ela representa a referência. Então, na pirâmide, nós temos a referência, é um esquema gráfico que indica a proporção de cada tipo de alimento que nós devemos ingerir diariamente. Então, da maior quantidade para a menor quantidade. Ela é disposta em 4 níveis e esses níveis são, aqui na base nós temos os carboidratos, os alimentos que estão aqui são todos representações, tá bom? Então aqui na base nós temos os carboidratos, aqui no próximo nível nós temos a fonte de fibra, aqui no carboidrato é fonte de energia e aqui é fonte de fibra e vitaminas, que são as frutas e as verduras. Estão vendo aqui? No outro nível, nós temos as carnes, os derivados do leite, que são as proteínas. E no topo da nossa pirâmide, nós temos os doces, os óleos, as coisas que possuem o maior número de carboidrato. Então, a pirâmide, ela é uma referência diária do que nós devemos, do que nós podemos seguir como uma alimentação saudável e por isso ela contém essa base, da base do que nós podemos ingerir para o que a gente deve ingerir moderadamente. Então aqui o da ponta é o que a gente deve ingerir moderadamente. Por quê? Porque eles são ricos em calorias. Então, a gente precisa da fonte de energia também, como a gente viu, mas, porém, ela deve ser moderada. Por quê? Tudo que é em excesso faz mal para a saúde. Então, até mesmo se a gente consumir carboidratos em excesso, não vai fazer bem para o nosso corpo. Assim como também o carboidrato aqui da ponte da pirâmide, que são os ricos em calorias. Então, a gente deve sempre seguir essa recomendação diária. É claro que a gente pode ter necessidades específicas, o nosso corpo pode ter necessidades específicas. Para isso, nós devemos consultar o quê? Um nutricionista, que é o responsável por estudar, sobre a composição desses alimentos, dos nutrientes, e ele pode passar especificamente a necessidade que o nosso corpo precisa. No geral,
Como base, nós temos a pirâmide, mas ela pode ser específica para cada pessoa. Para isso, nós precisamos ter esse acompanhamento do nutricionista. Entendido? Nós sabemos que quanto mais sais minerais e vitaminas a gente ingerir, elas ajudam muito no nosso corpo. Então, por isso que quando o pai, a mãe, a professora lá na escola fala para vocês, tem que comer salada, tem que ingerir a salada porque ela faz bem para o corpo? Sim, porque nós acabamos de ver a importância desses grupos de nutrientes dentro da nossa alimentação. Entendido? Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre os doces, né, que está aqui na ponta da nossa pirâmide. Esses doces, eu tenho certeza que muitos de vocês gostam bastante de ingerir os doces, mas eles são fonte de energia em excesso. Então, o que pode causar, se a gente ingerir os doces ali excessivamente? Pode causar danos à nossa saúde, pode causar obesidade, diabetes, pensando nos dentes lá, a gente pode ter cáries, isso pode ser prejudicial também. Então, tudo que é em excesso, ele vai ser prejudicial. Então, sempre quando a gente for lembrar da nossa alimentação, das nossas boas escolhas, a gente tem que pensar nessas boas escolhas e nesses grupos de nutrientes, que eu tenho certeza que vocês já gravaram aí na memória quais são eles. Entendido? Então, nós falamos aqui dos pratos, certo? Vamos agora ver o que seria um prato considerável saudável. Então, o prato considerado saudável que a prof trouxe aqui para vocês, a prof trouxe em esquema de fração, para vocês entenderem e relembrarem lá um pouquinho da matemática, lembra? Então, o nosso prato, metade dele, ou seja, 50%, ele deve ser composto dos vegetais. Por quê? Os vegetais, eles têm o quê? Os sais minerais e as vitaminas que o nosso corpo precisa. É aqui que a gente vai encontrar as vitaminas e os sais minerais que o nosso corpo precisa. Então, esses vegetais podem ser os folhosos verdes, a cenoura, a alface. Então, aqui no caso a cenoura, ela pode ser cozida ou cru. Então, 50%, metade, lembra lá, metade do nosso prato deve ser composto por esses vegetais. A outra metade nós vamos dividir em 2. Estão vendo aqui, ó? Dividido em 2, ou seja, 25% de proteína e 25% de carboidrato. Essas proteínas, elas podem ser vegetal ou animal. A proteína animal, nós vamos tirar lá, a gente vai encontrar elas lá na carne, no peixe, nos ovos. E a proteína vegetal, aqui ainda dentro dos 25%, nós vamos encontrar aonde? Lá no feijão, na lentilha, no grão de bico. Então, é nesses alimentos que nós encontramos as proteínas. E agora, os carboidratos. Lembram lá onde nós encontramos os carboidratos? No arroz, na batata. Então, aqui o carboidrato, a recomendação é que a gente, se puder, ingerir os alimentos, os carboidratos integrais, ou seja, o macarrão integral, nós temos o arroz integral, né? Por quê? Porque eles são, por ser integral, eles são ricos em fibra. Entendido? Conseguiram entender um pouquinho mais sobre essa nossa composição, sobre quais são as boas escolhas para a nossa alimentação? Conseguiram compreender? Então, tá bom. Então, vamos ver lá. Então, o prato saudável que a prof já comentou com vocês. Vamos pensar um pouquinho sobre aqui o nosso conceito da aula. Então, nós vimos que para ter uma boa alimentação é preciso, portanto, moderação, equilíbrio e consumir uma variedade de nutrientes. Então, lembrem-se sempre dessas 3 palavrinhas. Moderação, porque tudo que é demais não faz bem e o que falta também, né, não faz bem. O equilíbrio entre o quê? Entre as nossas refeições e a variedade. Ah, professora, eu tenho que comer várias coisas?
Lembram lá da variedade que a prof comentou com vocês, lembrem da pirâmide. Então, a gente não pode comer somente a gente já entendeu que em um alimento não vai ter todas as propriedades que a gente precisa, todos os nutrientes. Por isso, a variedade dos nutrientes. Entendido? Então, vamos retomar lá a nossa pergunta. Será que a gente conseguiu responder a pergunta da nossa aula? Quais os tipos de nutrientes que podemos encontrar nos alimentos? Sim. As hipóteses, nós vimos lá, vocês falaram para mim no começo, tem verduras, tem frutas, tem doces. Vocês viram que os doces têm que ser moderados, certo? Tem arroz, feijão e carne e tem uma variedade de alimentos. Ah, professora, quer dizer que não pode comer doce? Pode, mas tudo moderadamente. Combinado? Próximo, nós atingimos o objetivo da nossa aula. O que vocês acham? Reconhecer os alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável? Sim, nós vimos a composição do prato de vários coleguinhas ali, nós estudamos sobre a pirâmide alimentar e a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre esses grupos de nutrientes que nós precisamos, certo? Então, não esqueçam de sempre fazer com muita atenção as atividades que a sua professora, que a sua escola está disponibilizando. Por quê? Porque elas são sempre feitas com muito carinho. Então, sempre dedique um tempinho do seu dia para sentar lá com a sua atividade, para ler ela por completo, para entender o que será que a professora quer que eu faça nessa atividade. Então, leiam quantas vezes forem necessárias até vocês conseguirem compreender e responder sempre com muita responsabilidade essas atividades, porque elas estão sendo preparadas para que você, aí de casa, consiga fazer esse acompanhamento. Combinado? Eu espero vocês na próxima aula de Ciências da Natureza. Um grande beijo e se cuidem. Tchau, tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai! 1, 2, 3. Voou o foguetinho!